E se alguém dissesse que Donald Trump, o atual presidente dos Estados Unidos, carrega no sangue uma herança de reis e guerreiros vikings? Parece uma ideia absurda, não é? Mas essa é a teoria que circula entre curiosos e entusiastas da história. Segundo essa hipótese, Trump poderia estar conectado ao lendário rei nórdico Håkon V, um dos mais icônicos da Noruega. Imagine só, o homem mais poderoso da América com raízes tão antigas e lendárias. Uma possibilidade como essa mexe com a imaginação e faz a gente se perguntar: até onde nosso passado influencia o presente? Para muitos, Trump é apenas um empresário ousado e um político polêmico. Mas e se houvesse algo a mais? Algo que ajudasse a explicar a força e o estilo destemido que ele sempre demonstrou? Uma linhagem viking sugeriria que ele herdou não só o espírito de luta, mas também a ousadia dos antigos guerreiros. Pode ser um exagero, mas não deixa de ser intrigante imaginar que por trás dessa figura pública há uma história ancestral digna de uma saga viking. Afinal, quem não ficaria curioso para descobrir os segredos de uma herança tão fascinante? Será que há alguma verdade nisso? Ou estamos apenas brincando com a história? Acompanhe até o fim para descobrir o que essa possível conexão entre Trump e os vikings revela sobre ele. E quem sabe, sobre todos nós. Pensar na ideia de uma possível linhagem viking em Trump nos leva a refletir sobre o que isso representa na prática. Os vikings não eram apenas guerreiros, eles eram conhecidos por sua habilidade em navegar, negociar e expandir territórios. E Trump, com seu histórico de negócios e sua presença firme, parece compartilhar essa vontade de explorar novos territórios e desafiar limites. Claro, ele faz isso nos Estados Unidos de hoje e em campos bem diferentes, mas a essência de conquistar e buscar o novo parece estar presente. Há algo curioso no fato de que traços de personalidade possam, talvez, se conectar com o passado. Muitos dizem que as atitudes de Trump, como a forma direta e até combativa de encarar problemas, lembram um pouco esse espírito destemido dos nórdicos. A ideia de que alguém possa ter herdado características de antepassados distantes nos faz pensar: será que há mesmo uma influência ancestral nas decisões que tomamos hoje? Pode ser só uma coincidência, mas esse tipo de coincidência faz muita gente pensar, e isso não é algo que só aconteça com Trump. Muitos de nós carregamos histórias de nossos antepassados que, de certa forma, moldam quem somos. As raízes de uma pessoa podem influenciar até suas ambições e o modo como ela enxerga a vida. Essa ligação com um passado poderoso e antigo é o que torna essa especulação sobre Trump ainda mais interessante. Afinal, quem não gosta de imaginar que tem uma história tão grandiosa por trás? Para entender melhor essa possível ligação de Trump com os Vikings, precisamos olhar para Håkon V, o rei nórdico com quem ele supostamente teria uma conexão. Håkon foi um líder forte, conhecido por sua habilidade em lidar com desafios e proteger seu reino. Na época em que viveu, defender seu território era essencial, e ele conseguiu fazer isso com inteligência e força. Talvez seja por isso que, para muitos, é fácil imaginar um elo entre ele e Trump, que também construiu sua imagem como alguém que luta pelo que acredita. A relação entre liderança e ancestralidade é algo que sempre despertou interesse. Håkon V foi um estrategista nato, um homem que sabia como usar suas habilidades para unir e guiar seu povo. Alguns dizem que esse tipo de caráter é algo que se passa de geração para geração, influenciando a forma como seus descendentes lidam com os próprios desafios. E se esse fosse o caso de Trump, essa herança viking seria uma peça interessante no quebra-cabeça de sua personalidade. Talvez algumas atitudes ousadas venham justamente dessa conexão com os antigos reis nórdicos. Mesmo sendo apenas uma especulação, esse tipo de história nos faz pensar em como o passado pode, de certa forma, viver em nós. A ideia de que um líder atual possa carregar características de reis guerreiros faz com que olhemos para ele com um toque de curiosidade. Afinal, imaginar essa ligação entre o presidente dos Estados Unidos e um antigo rei nórdico é como trazer um pouco de história e mitologia para os dias de hoje. E, quem sabe, isso nos ajude a entender um pouco mais sobre o que está por trás das decisões dele. Para quem acha que essas possíveis conexões familiares não influenciam o presente, vale lembrar que nossa história pessoal costuma impactar a maneira como agimos e pensamos. No caso de Trump, imaginar que ele carrega uma herança viking traz um novo ponto de vista sobre seu estilo de liderança e determinação. Håkon V, como outros líderes da época, governou com coragem e determinação, qualidades que poderiam estar refletidas nas atitudes de Trump. Se essa conexão com o rei nórdico for real,
Será que algumas de suas decisões e jeito direto vêm dessa herança? Pensando bem, Trump sempre se destacou por seu jeito sem papas na língua e sua postura de ir direto ao ponto, especialmente quando se trata de negociar ou defender suas ideias. Esse estilo de enfrentamento lembra um pouco os antigos vikings, que não evitavam conflitos e não se curvavam diante de desafios. É claro que estamos em um tempo bem diferente, mas a ideia de que ele possa ter herdado essa mentalidade guerreira faz sentido para quem observa suas ações. E mesmo que essa ligação entre Trump e Hakon permaneça como um mistério, ela nos faz refletir sobre a força das raízes e sobre como nossa própria história familiar pode ter deixado marcas em nós. E quem não ficaria curioso para descobrir o que seu próprio passado revela? Essa curiosidade sobre a origem de Trump e sua possível ligação com os vikings também mostra como adoramos mistérios históricos. Afinal, pensar que o presidente dos Estados Unidos poderia ser descendente de um rei nórdico é como trazer um toque de fantasia para a realidade. Essas histórias de linhagens nobres e ligações com guerreiros sempre fascinam, ainda mais quando envolvem figuras públicas. Elas nos lembram de que por trás de cada grande nome pode haver uma herança antiga que ajuda a compor o que vemos hoje. Para além de qualquer confirmação histórica, a ideia de que Trump possa ter uma linhagem viking nos convida a refletir sobre nossa própria ligação com o passado. Se figuras públicas como ele podem carregar uma herança tão distante e poderosa, talvez todos nós tenhamos histórias antigas nos conectando a tempos que nem imaginamos. Assim como Trump e sua suposta ligação com Hakon V, cada um de nós carrega um pedacinho de história dentro de si e talvez até traços de personalidade herdados que nos moldam. E quem sabe o que mais se esconde na história das nossas famílias? Muitas vezes, não temos ideia das histórias que nossos antepassados viveram e das batalhas que enfrentaram. Esses detalhes se perdem com o tempo, mas alguns traços, como a coragem, a perseverança ou até o jeito de ver o mundo, podem ter passado de geração em geração, chegando até nós. Pensar nisso faz a gente valorizar ainda mais nossas raízes, vendo como até as decisões e posturas atuais podem ser reflexos de tempos antigos. Então aproveite essa curiosidade e vá investigar também as suas próprias raízes. Você pode descobrir que a sua história familiar guarda mais do que você imagina, talvez até uma ligação com culturas ou figuras que jamais imaginou. Quem sabe até uma linhagem viking ou algo igualmente fascinante. Explorar nosso passado é uma forma de entender melhor o presente e perceber que cada um de nós é o resultado de uma longa linha de histórias e heranças que, de alguma forma, continuam vivas dentro de nós. Vai que você seja um descendente de Ragnar ou do grande Bjorn Ironside. Portanto, a história de Trump e Hakon V não é apenas sobre um possível vínculo viking, mas sobre o poder que o passado tem de moldar nossa visão do presente. Cada um de nós pode aprender algo valioso ao explorar suas próprias raízes, seja na história de um antepassado corajoso, em um valor familiar que foi passado adiante, ou em uma história que serve de inspiração. Em última análise, todos temos uma herança que, de alguma forma, nos impulsiona e nos desafia a ser melhores. Lembrando para vocês que este vídeo explora apenas uma teoria, e vale lembrar que não há nada comprovado sobre essa conexão. Tudo aqui é especulação, feito para entretenimento e curiosidade. Tenho que deixar bem claro, porque daqui a pouco chegam os reis do Google, digitando nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, meu nobre, se inscreve aí, deixa o like e ative as notificações para continuar acompanhando o Arcano Cósmico. Valeu e até o próximo vídeo.